No ar, o podcast Domésticas. Entre o que parece invisível e o essencial, da casa grande ao quarto de empregada, ecoa o cuidado que sustenta o Brasil. O podcast Domésticas é uma iniciativa do curso de qualificação social e profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, vinculado ao FABC e financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Quirino, em parceria com a FENATRAGE. Um espaço de memória, luta e valorização do trabalho doméstico. Afinal, trabalho doméstico é trabalho mais que decente. Iniciamos esse episódio com o quadro Mulheres Tecendo Histórias, relembrando a história de lideranças da categoria. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta, Carolina cresceu em uma família humilde, com 7 irmãos. No início de 1923, foi matriculada no Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes da cidade. Lá, estudou por 2 anos, sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como lavadeira. Apesar do pouco tempo de estudo formal, Carolina desenvolveu cedo o gosto pela leitura e pela escrita. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalhou como lavadora em uma fazenda. Em 1927, retornaram a Sacramento, mantendo a rotina de vida simples e de trabalho árduo. Em 1937, Carolina mudou-se para São Paulo, onde passou a trabalhar como doméstica. Em 1948, passou a residir na favela do Canindé, com seus 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice. Para garantir a subsistência, dedicava-se à coleta de papel e materiais recicláveis. Apesar das dificuldades, a leitura e os livros eram seu refúgio e inspiração. A observação da vida cotidiana e a paixão pela escrita levaram-na a registrar seus diários, relatando com sensibilidade e profundidade a realidade da favela. Na década de 1950, a escritora foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas. O encontro aconteceu em uma praça próxima à favela, quando Carolina presenciou adultos destruindo brinquedos de criança e ameaçou denunciá-los, transformando a situação em narrativa para seus cadernos. Ao observar a força e a originalidade de sua escrita, Dantas iniciou um diálogo com Carolina e se interessou pelos inúmeros cadernos que registravam seu cotidiano e sua luta diária. Comprometeu-se, então, a organizar e publicar o material. Em 1960, foi publicado o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que tornou Carolina conhecida nacionalmente e consolidou sua obra, referência da literatura brasileira. A primeira edição vendeu 30.000 exemplares e com as edições seguintes, o total chegou a 100.000 exemplares. O livro também foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. Com o sucesso, Carolina deixou a favela e comprou uma casa no Alto de Santana. Recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Ela publicou ainda Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaços da Fome, em 1963
e Provérbios, em 1965. Apesar do sucesso inicial, em 1969, Carolina mudou-se com os filhos para um sítio no bairro de Parelheiros, em São Paulo, época em que voltou a ser praticamente esquecida pelo mercado editorial. Posteriormente, obras póstumas foram publicadas, como o Diário de Bitita, em 1982, e coletâneas recentes, como Onde Estás, Felicidade, 2014. E Meu Sonho é Escrever, 2018. Carolina faleceu em São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1977, deixando um legado literário e histórico. Sua trajetória é estudada e homenageada por pesquisadores e instituições, ressaltando a importância de sua escrita como registro da experiência negra e da vida periférica do Brasil. Em reconhecimento à sua importância, as estudantes do curso Qualificação Social e Profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, escolheram nomear o campus de São Bernardo do Campo em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Ao lembrarmos sua trajetória, refletimos sobre a escrita como instrumento de resistência e memória, um princípio que também guia o curso e o podcast Domésticas, que busca ampliar a voz das trabalhadoras, fornecendo sua atuação, registrando suas histórias, dando maior visibilidade às suas experiências e conquistas. Narrado pela cursista Ruth da Silva Prado, texto adaptado do site Literafro, o portal da literatura afro-brasileira, e do site E-Biografia. É um prazer receber você aqui, Preta Rara. Eu fico muito feliz de você ter topado esse convite. E eu gostaria que você iniciasse se apresentando, comentando quem que você é na fila do pão, que eu já vi no outro podcast, eu amei. Bom, muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz de vir aqui trocar essas ideias com você. Bom, eu sou a Preta Rara, sou rapper, historiadora, apresentadora, escritora, sou inúmeras, né? Faço diversas coisas, assim. Em diversas plataformas eu tenho sede de me comunicar. E aí eu vou me comunicando de diversas formas. Sou estrategista criativa também. Nossa, tá em todos os meios, então. Incrível. Quase todos. O que eu sei e os que eu não sei, eu entro e tento aprender. Sim, perfeito. E eu queria iniciar esse bate-papo, né? Comentando sobre o livro que você escreveu, né, e a página no Facebook que surgiu em 2016, Eu Empregada Doméstica. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que surgiu essa iniciativa, qual que é o impacto dela, né, que começou com relatos seus no Facebook e foi criando uma comunidade, né, onde várias trabalhadoras domésticas podiam expor ali as suas vivências, acontecimentos, muitas vezes violência que elas passaram, né, nesse trabalho doméstico. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Sim, sim. Bom, a página eu criei em 2016, né? Uhum. Era uma época que eu já era professora de história, lá na cidade de São Vicente, então eu estava de férias em casa. E aí, num momento de ócio criativo, vamos dizer assim, eu estava lembrando das coisas boas que já tinham acontecido na minha vida. Eu sonhava morar em frente à praia, estava morando em frente à praia, num apartamento minúsculo, mas era em frente à praia. Era um sonho conseguir concluir o ensino superior, então eu tinha conseguido me formar em história, e aí estava fazendo uma análise assim das coisas boas. E aí com isso também começou a vir uma análise das coisas que não foram tão boas assim. E alguns momentos de violência que eu ainda não tinha aberto essa gaveta da vida para perceber que aqueles momentos que eu tinha vivido em uma específica profissão
eram de extrema violência. E aí me veio vários relatos na mente, assim, né? Relatos não, ainda não eram relatos, eram histórias de vivências, né? De coisas que eu já tinha passado. E aí com isso eu resolvi compartilhar nas redes sociais. E aí eu coloco referente ao meu último trabalho como trabalhadora doméstica, que eu fui contratada para ser cozinheira, e ali eu me alimentava da comida que eu fazia. Minha patroa uma vez me chamou a atenção, falando que aqueles ingredientes que ela comprava era para casa e para a família dela, não era para a empregada estar comendo aquelas comidas boas e caras. E aí eu pedi desculpa e trouxe marmita. Levei marmita para o serviço. Nisso passou um tempo, teve uma amiga dela que estava almoçando na casa, e essa amiga, até hoje eu não entendo por que ela foi na cozinha, assim, não tinha motivo, né? A mesa estava posta, então não tinha o porquê, mas enfim, ela chegou lá na cozinha e ela me viu almoçando naquela posição clássica das trabalhadoras domésticas, né? A gente apoia o quadril no tanque, e aí se pendura em uma perna para dar uma descansada e come ali no pote rapidamente. E ela achou isso um absurdo. E aí ela foi conversar com a amiga dela, aos gritos, né? Falando, olha, por que você... E ela falou pra mim isso, por que você tá comendo no pote? É pra você sentar aqui na mesa. Eu falei, não, enfim. E aí passou que no dia seguinte a minha patroa me mandou embora, porque eu estava, segundo ela, eu estava envergonhando ela perante a amiga, né? Nossa. Tipo, a minha amiga de infância tá achando que eu sou uma carrasca e tudo mais. E aí foi exatamente esse relato que eu coloco nas redes sociais e viraliza. E naquela época não tinha nenhuma... trabalhadora doméstica da minha família mais nova que eu. Então eu sempre falava no passado. Porque, por exemplo, eu criei a página em 2016. Meu último trabalho como doméstica foi em 2009. Então tinha passado aí vários anos, assim. Então eu achava que alguma coisa já tinha avançado nesse sentido. E naquela época eu não acompanhava a luta das trabalhadoras domésticas, nem sabia da existência de luta por direito, por sindicato, nada. Esses 7 anos que eu trabalhei, eu nunca tinha escutado falar sobre sindicato naquela época. E aí, para minha surpresa, quando eu exponho isso nas redes sociais, as pessoas começaram a falar, não, Preta Rara, eu passo por isso hoje. Nossa. Isso está acontecendo comigo hoje. Eu tenho 73 anos, não pude utilizar o elevador social, o elevador de serviço estava quebrado e me fizeram subir até o 8º andar de escada com 73 anos. E aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? E aí foi a partir desse momento que me deu esse interesse de tentar entender o que a família tradicional brasileira, que não é a indígena, né? Para mim, a família tradicional é a indígena, mas não é essa família que eu estou falando. Eu estou falando da família da branquitude elitista desse país. Eu queria entender o que eles tanto escondiam debaixo do tapete, né? Tapete peça, tapetes caros da casa deles. Então eu realmente levantei o tapete para tentar entender isso e comecei uma enxurrada de exposição na internet. Então, como era a minha história, aí do nada veio na mente, bom, então eu vou abrir um caminho para que pessoas contem a sua própria história. E aí, por isso que se chama Eu, Empregada Doméstica. E aí, depois de 24 horas, a gente já tinha mais de 5 mil relatos, assim. Tipo, eu lembro que lotou meu direct, minhas redes sociais. E aí, passou 24 horas, eu crio a página para poder juntar esses relatos. E aí, depois de 24 horas da página criada, que foram aí mais de 40 mil pessoas seguindo a página e relatos diversos, assim. O início da página, primeiramente, na questão da mídia, quem descobriu foi a mídia internacional, né? Foi um jornalista da CNN de Londres, se eu não me engano, que viu essa movimentação ali do algoritmos e tentou entender e fez uma matéria comigo, e aí outras mídias internacionais também, aí passaram 4 dias que a mídia brasileira foi noticiar, veio... disso.
Isso, veio falar comigo no tipo assim, nossa, existe trabalhadoras domésticas que passam por isso, né? E aí tinha algo bem grave com relação à abordagem da mídia brasileira, né? Eram de 2 viés, assim, que eu acho que é de extremo perigo. Um era da meritocracia, como se a história das mulheres pretas, trabalhadoras, fossem iguais para todas, né? Como se fosse só pelo mérito. Se fosse por mérito, a Benedita da Silva já deveria ter sido presidenta desse país há muitos anos atrás. E um outro viés era o apagamento. Apagavam a história e a luta das trabalhadoras domésticas que vieram antes de mim. Então, me colocando no lugar como se, a Preta Rara é a percussora, é a primeira. E aí eu falava, gente, o que eu tenho de idade, a própria dona Benedita da Silva tem de luta, de sindicato, luta por direitos iguais, por direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas. Em um momento onde nem o Ministério do Trabalho tinha a nossa categoria registrada como trabalho formalizado. Direitos. Entendeu? Ainda hoje. Exato, não tinha. Sim, ainda não tinha direitos específicos para as trabalhadoras domésticas. Das domésticas, né, que a Benedita. Exato, né? Então, tipo, anos depois que chegou a PEC das domésticas e tudo mais, que foi um avanço também. Eu sempre convido as pessoas a pesquisarem, jogarem no Google e dar uma lida na PEC das domésticas também para conhecer. E vale sempre ressaltar dentro dessa questão da PEC, que o único parlamentar que não assinou a PEC das domésticas foi o ex-presidente, né? Jair Bolsonaro. Sim. E aí eu sempre faço esse exercício para as pessoas irem lá ler e é um absurdo, assim, tipo, quando vocês tiverem lido, vocês vão chegar à minha conclusão, independente, penso eu, né? Que independente do posicionamento político que tem, é muito difícil você ver que alguém nessa nação é contra o direito de uma classe trabalhadora que existe aí anos e anos e anos e que sustenta esse país, né? Que faz parte também do PIB do Brasil. Então foi uma junção de fatores quando a mídia brasileira quis notificar essa questão do trabalho doméstico através da minha história, né? Através da meritocracia e o apagamento de mulheres incríveis como a Benedita da Silva, a própria dona Luísa Batista, né? Saudosa Luísa Batista, que foi presidente da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a dona Cleusa e tantas outras. Queria comentar um pouquinho mais sobre a repercussão na época e como que você lidou com isso também, né? Porque você estava ali, como você comentou, recebendo, né, milhares de relatos e muitas vezes relatos de dores profundas, assim, né? Como que foi para você? Algo que aconteceu totalmente orgânico, né? Que você foi relatar a sua experiência e que se tornou em algo tão grandioso, assim, né? E como que você também tem dado continuidade, né, a esse projeto, tem representado tantas trabalhadoras domésticas, né? Dando voz mesmo a essa categoria, que, como a gente comentou, muitas vezes é invisibilizada, né? Como que tem sido esse processo? Bom, ano que vem a página vai fazer 10 anos, né? Passaram muito tempo, assim. E aí tem coisas também que eu gostaria de ter feito, mas não consegui fazer, por estar sozinha nas minhas produções, por trabalhar com outras questões também, e pela própria sobrevivência, né? Às vezes a gente começa um projeto e aí fica pela metade, vai dando continuidade. Mas assim, o início da página não foi nada programado. Tipo, eu não imaginava essa repercussão, né? Sim. Na época eu nem assinava como estrategista criativa, mas já tinha as estratégias. Porém, eu não utilizei as estratégias sabendo que eu já tinha as estratégias, né? Então, foi uma busca desenfreada de poder falar. Eu sempre tive essa necessidade de falar. Porque em toda a minha infância, adolescência, eu fui muito silenciada, né? Muitas das vezes silenciada pela timidez ou silenciada pelo racismo também, né? Acho que o racismo fez parte desse silenciamento. Quantas vezes na sala de aula eu levantava a mão quando a professora falava, alguém sabe essa? Eu ficava lá levantando a mão e não era vista.
E aí sentava lá atrás, depois comecei a sentar na primeira fileira, na frente da professora, e não era vista. Então, sempre tive essa necessidade de me comunicar e de falar. E com a página foi isso. Tipo assim, tô lembrando de algumas memórias aqui, vamos soltar isso. Foi quase como um processo terapêutico, né? Na época eu não fazia terapia, não tinha condições financeiras para fazer. Inclusive, eu comecei a fazer terapia a partir do momento da página, que uma terapeuta se sensibilizou e imaginou que eu estava imersa nessas violências, né? Porque todo dia eram dezenas de relatos de violência. E aí foi dessa forma. Então, assim, eu resolvi criar a página porque eu não queria também que ficasse só essas histórias de dor no meu perfil, porque eu fazia outra coisa, né? Sim. Canto rap, divulgava minhas músicas. Então foi essa estratégia que eu tive de criar essa página e canalizar também os relatos ali. Porque eu sabia que aquilo ali fazia parte da historiografia do Brasil, né? De extrema importância aqueles relatos, a veracidade, como que fala? A autenticidade também, né? Nos relatos. E aí, pesquisando sobre redes sociais, que é algo que eu gosto também, eu percebi que as redes sociais, elas têm prazo de validade aí de 10 anos. Então, nós tivemos o Orkut, que já não tem mais, ICQ, MSN, Facebook tá aí ainda. Tá decaindo, né? Tá com poucos acessos, assim, né? Tipo, na realidade, mudaram a classificação etária, né, do Facebook. Ainda as pessoas mais velhas, né? Que ainda não conseguem entender muito bem a velocidade do Instagram, permanecem lá. E agora Instagram, TikTok, enfim. E aí com isso eu fiquei pensando, caracas, se deixar de existir o Facebook, eu vou perder todos esses relatos. Então o livro só surge a partir dessa minha pesquisa. Porque também não era uma proposta, assim. Quando eu estava recebendo os relatos, eu não tive a ideia de falar, nossa, vou juntar e colocar um livro. Não. Foi a partir de um artigo que eu li, falando que as redes sociais deixam de existir, tem esse prazo de validade, né? Porque é rotativo mesmo. E aí eu fiquei morrendo de medo dos relatos não, né? Apagarem. Sim. E aí, qual foi a minha sacada com relação ao livro? Como eram muitos relatos naquela época, hoje em dia a gente ainda recebe, mas na época era uma enxurrada de relatos, eu pensei, vou fazer uma seleção de relatos inéditos para fazer com que as pessoas tenham curiosidade de comprar o livro. Senão as pessoas iam falar, mas eu já leio aqui nas redes sociais. Então eu fiz uma curadoria desses relatos inéditos. Tive a audácia de chamar a dona Benedita da Silva para escrever a capa e ela aceitou. Incrível. Escrevi, convidei também uma grande pesquisadora, que é a Taína Silva Santos, formada na Unicamp, historiadora também. E aí quis que a Taína escrevesse, apresentasse esse livro na ótica dela, porque a mãe dela foi empregada doméstica e a Taína não. Então ela conseguiu romper esse ciclo. E depois a mãe dela conseguiu ingressar na universidade. Nossa, acho que vai se formar ou está se formando, já se formou. Acho que já se formou em pedagogia. Então eu queria que ela trouxesse, além de apresentar o livro, trazesse essa história dela, porque é um livro de relatos. Então tem um relato da dona Benedita da Silva também, que já foi doméstica, da Taína. E as folhas em preto, né, do livro são essa questão do trabalho doméstico ser hereditário para as mulheres pretas. E aí, porque as páginas em pretos, para dar o destaque, para falar sobre a história da minha avó, então tem relato da minha avó, relato da minha mãe e o meu relato. São das páginas em pretos. E o restante são mais de 100 relatos de forma anônima, né? Também essa questão de ser de forma anônima nas redes sociais e no livro, porque muitas das pessoas na época que mandaram os relatos ainda estavam trabalhando. Então, no começo também de não ter estratégia, não saber, eu colocava o nome da pessoa e a pessoa foi mandada embora, a pessoa foi perseguida pela patroa, teve pessoas que eram de cidades muito pequenas, que todo mundo entendeu quem era e o patrão quis processar a trabalhadora. Então, tiveram várias questões, assim. E aí, por isso que os relatos são de forma anônima.
Uma das iniciativas do curso é também fazer um livro, né? Olha. E a ideia é com depoimentos das próprias cursistas, né? Então, comentando sobre esse processo de formação e também com relatos, assim, né? Sobre vivências dela com o trabalho doméstico, né? Assim, você é uma grande inspiração pra gente, sabe? É um orgulho gigante ter você aqui, sabe? Fazer parte desse podcast. Quero agradecer demais, assim, é muito bom te ouvir. Poxa, muito obrigada. E com relação a esse livro que você está me falando agora, vai muito de encontro com a nossa próxima proposta. É que a gente começou a receber relatos há um tempo atrás, já tem aí uns 5, 6 anos atrás, de pessoas, de mulheres que falavam: Preta Rara, me inspirei na sua história, né? Porque se você conseguiu estudar, eu também consigo. Foi uma enxurrada de trabalhadoras que conseguiram terminar o ensino médio, conseguiram ingressar na universidade, e isso foi de uma felicidade gigantesca, né? Então agora a gente está preparando um novo livro, que é construindo novas narrativas possíveis para as trabalhadoras domésticas através da educação, para mostrar o poder que a educação tem, né? E para também impressionar as autoridades e o governo prestar atenção para essa classe trabalhadora, porque precisam de uma regulamentação e um incentivo para que elas possam realmente terminar os estudos, né? Porque não é fácil. Eu tive uma patroa que era professora universitária. Um pouco antes de eu ingressar na universidade, eu falei que queria fazer faculdade de História e que eu não poderia trabalhar aos sábados. E aí ela quis, né? Não vou mencionar aqui a religião dela, mas ela quis provar para mim, através da religião dela, que a minha vida estava predestinada a servir. Nossa. Porque a minha avó era empregada, minha mãe... Aí ela falava: sua avó não é feliz? Sua mãe não é feliz? Você também é feliz. Puro. Por que você quer? Pelo simples fato que eu não ia estar em prontidão para servir ela, para servi-la em pleno sábado. Eu só estava pedindo sábado, que eu tinha aula de manhã. Então, são essas dificuldades que as trabalhadoras têm, né? E tantas outras, né? Dupla, tripla jornada, a questão dos filhos, né? A questão de alguns relacionamentos abusivos, né? Marido que tem que... Eu recebi um relato de uma trabalhadora que falava que organizava a casa e a comida de madrugada para poder estudar. Então ela fazia a faxina durante o dia, já saía, ia para a faculdade, e à madrugada ela limpava a casa, fazia comida, via os cadernos das crianças, para poder... Então são inúmeras, né, situações. A gente vê essa realidade aqui com as cursistas também, né? Muitas delas comentam que no início, né, que elas estavam fazendo o curso, assim, nas primeiras semanas, antes delas saírem de casa, né, que o curso são aos sábados, das 8 às 5, elas precisavam preparar o café da manhã da família, preparar o almoço, e às vezes, assim, na hora do almoço, o esposo ligava perguntando aonde que estava a comida, não sabia esquentar, não sabia pegar a comida da geladeira, né? Então, e aí, conforme elas foram fazendo os cursos, né, a gente trata essas temáticas, né, sobre autocuidado, sobre dividir as tarefas de casa, né, e aí elas, assim, algumas delas relatam que hoje em dia elas não acordam mais cedo para fazer o café, e aí os filhos passaram a fazer o próprio café deles, né, que já são grandes, né, tem que ser adultos funcionais. Então a gente vai vendo sobre como isso muitas vezes é normalizado, é naturalizado. Muito. E quando elas vêm aqui no curso, né, que elas conseguem olhar isso por uma outra ótica, isso vai se mudando, né, vai transformando. Então, quando você comenta, né, sobre o papel da educação, a gente vê isso na prática, assim, né, e o quão fundamental é isso. E ainda mais mostrar, né, mulheres fortes em outros papéis, né, que muitas vezes na mídia é sempre retratado, como você comentou, né, em papéis de subserviência, né? Você também traz isso, né, na sua música. Então, como muitas vezes na televisão a mulher negra é retratada como trabalhadora doméstica, sempre naquela posição, ou então como escrava, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que você
consegue unir, né, a arte, a música, para dar visibilidade, né, a essas questões. Então, falar sobre feminismo, sobre racismo, né, e de uma certa forma também chegar nessas mulheres, né, e conseguir conscientizar, conseguir abrir os olhos delas sobre a própria realidade que elas estão vivendo e muitas vezes elas não conseguem enxergar, né. Como que tem sido esse processo também na música, né, de estar retratando as trabalhadoras domésticas e estar trazendo novas perspectivas para elas? Como está sendo? Sim. Bom, então, na música ainda não fiz nada específico do trabalho doméstico, né? Mas as minhas músicas falam de empoderamento das mulheres, né? Traz um pouco da história também. Tudo que eu faço está muito voltada para a historiografia do Brasil, que acho que é importante a gente estudar a história, né? Sim, que a história a gente estuda para entender o passado, compreender o presente e às vezes até prever o futuro, já que a história é cíclica, né? Várias coisas vai e voltam. Mas eu falo muito sobre nós mulheres, assim. Aí eu tô nesse momento também de reconstrução da minha carreira na parte da música, que ficou pausada, porque é isso, a hashtag ela engoliu a minha vida, mas também me deu novas possibilidades, né? Possibilidade de acesso, possibilidade de lugares que eu ainda não tinha entrado com a música. Então sou muito grata a todo esse movimento que me acolheu também, né? O movimento das trabalhadoras domésticas foi de extrema importância. Mas eu tenho uma letra que eu escrevi há um tempo, assim, que é um samba, falando sobre as trabalhadoras domésticas, mas eu ainda não gravei. E é muito louco que agora você fez essa pergunta, eu lembrei dessa música que tá esquecida, que eu tenho que procurar em qual lugar tá, mas ela dialoga muito com um período que eu não escrevi nesse período, mas ela dialoga com esse período, que era o período da pandemia, né? Que várias trabalhadoras domésticas ficaram trabalhando. Vale sempre lembrar e deixar registrado que a primeira vítima do Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica no Rio. E aí o refrão era mais ou menos assim, não limpo não, eu não limpo não, se quiser limpar senhora, eu não limpo não. Não limpo não, eu não limpo não, se quiser limpar senhora, porque eu não limpo não, subjugada como um inferior. Não lembro mais a letra, mas é um sambinha falando sobre uma patroa que humilhava a trabalhadora doméstica. E aí ela resolve sair do serviço e ela fala, eu não limpo não. Se quiser, limpa a senhora, que se você quiser, limpa a sua própria casa. Mas em algum momento eu gravo isso, acho que vai ser bacana. Sim, tem que lançar. Agora tá registrado aqui, você já tinha comentado em algum lugar, ó. O pessoal vai comentar lá, hein? Hashtag nossa música. Nunca nem cantei essa música em podcast nenhum, em nenhuma mídia. Incrível. E em uma outra música, né, você retrata que durante a sua infância, né, você não brincou com bonecas pretas, né, e aí você traz ali muitas vezes a ausência, né, de referências que crianças negras têm, né, enquanto estão crescendo. E eu queria saber, né, quando você era criança, quais que eram as suas referências e como que hoje em dia, né, pensando numa educação antirracista, como que a gente pode subverter, né, essa lógica, principalmente, como você comentou, né, que muitas vezes o trabalho doméstico, ele perpassa gerações, né? Então, como que a gente consegue quebrar, né, esse ciclo, romper de passar de geração em geração desde a infância, né? Quais que seriam as suas referências? Em que sentido você acha que a gente caminha para esse lugar? Uau, sim. Bom, na infância eu tinha sempre essa busca também desenfreada de achar pessoas iguais a mim na televisão, né? Lá em casa eu costumo dizer que quem me educou foi a TV brasileira. Mesmo tendo mãe e pai presente, né? Meus pais trabalhadores, minha mãe trabalhadora doméstica, meu pai carteiro. Então o único dia em família que nós tínhamos era no domingo, que era o dia de limpar a casa, ficar junto, fazer todas as refeições juntos, ir à igreja e tudo mais. Sempre foi uma família muito amorosa, né? Meu pai muito cuidadoso com a gente, minha mãe também. E aí, era isso, eu assistia a TV e ficava procurando a gente de forma legal, né? Então lembro que eu gostava muito das novelas, né? Essa questão de gostar de história já não é da agora, mas eu lembro que eu gostava muito das novelas de época, né? As novelas das 6 horas, das 18. E aí via as mulheres, as pessoas pretas, sempre naquela condição de escravizado, né? Nunca via como uma pessoa bonitona, bem arrumada, rica,
né, aquele imaginário coletivo que foi construído pela mídia brasileira, pela indústria cinematográfica, né, pela indústria das novelas. Não via. E aí, quando eu via o homem negro, a figura do homem negro também era sempre o serviçal, né? Até na novela das 7, das 9, era o motorista, era o traficante, sempre nesses lugares, assim. A mulher preta, quando era para acender na novela, nunca era uma mulher preta retinta também, tem essa questão do colorismo, enfim. Era uma mulher negra, mas não era parecida comigo. E aí, se fosse ascender economicamente, ela tinha que ter algum tipo de envolvimento amoroso, né, com o patrão. Então, era a empregada doméstica que traía, né, que saía com o patrão que era casado, nessas condições, assim. E aí, quem sempre esteve muito presente na minha vida eram os discos, né? Meu pai colecionava disco. E eu lembro que uma fase muito complicada, assim, que era todo dia era uma questão de racismo na sala de aula, assim, tipo, todo dia. E eles eram criativos, né, nesse sentido. Cada dia era um aspecto diferente do racismo. Então eu sempre chegava chorando, cansada, e minha mãe, ela pegava como referência as capas de disco do meu pai. Então eu lembro uma vez ela pegar a capa do disco da Alcione, ela tá com uma unha assim, ó, gigante, igual a minha, assim, de turbante, toda bonitona, batonzão vermelho, e minha mãe falava, olha, essa mulher aqui passou pelas mesmas coisas que você passa. Ela tá chorando aqui? Ela não tá? Naquela época não tinha internet, né? A gente também não era representada nos livros. Se hoje já é difícil, imagina, né, na década de 90. Então eram essas pessoas, assim, a dona Alessi Brandão, que tinha vinil lá em casa, o Grupo Fundo de Quintal, Michael Jackson. Então era sempre as capas de discos, assim, que meu pai mostrava as pessoas pretas bem vestidas, bonita. E minha mãe sempre foi uma mulher muito criativa, né? Então ela inventava altas histórias. Ela pegava, tipo, a capa da Alcione e inventava uma historinha muito parecida com a minha, assim, então a Alcione também era bocuda, respondia, mas a mãe dela bateu nela, então eu sempre inventava umas histórias, então era dessa forma. Hoje em dia, nós estamos avançando, né? Mesmo que devagar, mas estamos aí, caminhando. Hoje em dia tem uma vasta pluralidade de pessoas, né? Pretas, indígenas fazendo coisas. Então tem canais no YouTube, tem criadores de conteúdo. Então hoje em dia é mais fácil das famílias pretas e das famílias não pretas também, né? Porque não é só educar a família preta para não sofrer racismo, porque o racismo não é um problema nosso, né? O racismo é um problema de quem não é negro e de quem não é indígena. Então, assim, as pessoas brancas desse país, o que elas estão fazendo para desconstruir o seu racismo? Não adianta só levantar a hashtag na internet e falar que é antirracista. Mas, de fato, o que ela está fazendo? Se ela tem o poder de contratar, quando ela vai pegar um currículo, ela escolhe, ela faz uma seleção de escolher uma porcentagem de pessoas pretas, indígenas, LGBTQIAP+, entendeu? Então, isso parte dessas pessoas também. Então, hoje em dia tem aí a família Quilombo, que eu gosto muito, que é uma família de criadores de conteúdo, pai, mãe, as crianças, a Dandara, que é a filha da família Quilombo, é atriz, está na novela das 6. Tem o Rodrigo França escrevendo para criança, né? E vários escritores, tem filmes. Tem um filme que eu gosto muito, mas eu vou falar depois, porque eu sei que já vai ter um momento aqui de falar, eu falo depois. Eu lembrei agora. Tá bom. Quando você comenta assim, né, sobre os livros, né, que tem voltado para as crianças, a gente tem também uma série de livros que conta a história, por exemplo, da Adelina de Campos Melo, ilustrado para crianças, né? E muitas das cursistas, né, muitas vezes são mães solos, então elas trazem as crianças junto para o curso. Então a gente também, assim, não tem uma aula específica para criança ou uma sala separada, mas os professores, né, os mobilizadores sempre buscam também preparar atividades, né, trazer esses livros para desde a infância, né, a gente tem batido bastante nessa tecla, assim, para desde a infância já ter essa conscientização, né, e aí a gente
gente conseguir, de fato, romper esse ciclo, né? Aí eu queria trazer uma outra música também, que chama Negra Sim, né? Em que você aborda a sexualização das mulheres negras, né? E a gente sabe, né, que ainda hoje, seja no carnaval, na mídia, muitas vezes no trabalho doméstico, né? O assédio, a objetificação do corpo feminino ainda se fazem presentes, né? E nas suas músicas você consegue retratar, então, tanto o ativismo, né, quanto a arte, né? E eu queria que você comentasse, assim, um pouquinho de forma geral, de que forma que você vê que a arte e a música, elas podem ajudar a denunciar e a combater, então, esses preconceitos, né? Porque é uma forma de chegar em lugares onde muitas vezes a educação formal não chega, onde muitas vezes esses assuntos não são discutidos, né? E através da música pode-se iniciar esse diálogo, né? Como que você tem visto, assim, a reverberação dessas canções? Como que tem sido o retorno dessas músicas também? Bom, eu tô na música, vai fazer... Acho que quase 20... Não, fez 18 anos, se eu não me engano. Nossa. E o meu disco tem 10 anos, depois não gravei mais. Por isso que eu tô nessa ansiedade de gravar coisas novas e tal. Mas até hoje é um disco atual, né? É mais um registro histórico da minha vida também. Eu queria muito que o disco fosse só um registro de uma era, de uma época que a gente não vivesse mais nessa época. Mas o disco, que é de 2015, ele é muito atual em 2025. Esse ano tá fazendo 10 anos o meu disco. Ele é muito atual. Várias coisas que eu coloquei lá em 10 anos atrás, pouco mudou. Tem coisas que não mudaram nada, continua a mesma. E essa questão da indústria, né, que é tipo uma indústria da cultura do estupro aqui nesse país, ela é latente, principalmente também com as mulheres pretas, indígenas. Aí vai com o rolê, vai na questão das mulheres de todas as cores, né? Mas fazendo um recorte aqui das mulheres pretas, sempre esteve no imaginário coletivo essa construção violenta da cultura do estupro, né? A mídia colaborando com isso, criando imagens de trabalhadoras domésticas sendo estuprada, né? Sendo desejada, né? O patrão fica ali naquele desejo pela trabalhadora doméstica. A indústria da pornografia também se aproveita muito disso até hoje, né? Vários sex shop com fantasia sexuais de profissões, né? De enfermeira, de professora, de doméstica. Então isso é de extrema violência, né? E aí faz parte dessa questão do patriarcado, porque a gente não vê também as mulheres colaborando com esse tipo de fantasia, né? Tipo fantasia de bombeira, até tem, mas a gente não fica colaborando com isso como o patriarcado faz. E aí a música Negra Sim faz parte de apresentar isso para o público, né? Numa questão de ensinar para as pessoas que a palavra mulata é uma palavra pejorativa, né? Na época da escravidão, os portugueses eles usavam o nome de mulata, que significa o quê? Animal sem alma. Porque eles tinham relações com as trabalhadoras domésticas, que era relação de violência, né? Era estupro. E aí, para eles, a pessoa preta era como se fosse um bicho, não tinha alma. Então, por isso daí que é mulata, né? Pessoa sem alma. Então, a gente vem ressignificando e deixando de abordar algumas palavras, né? Tem gente que fala, mas que mimimi, mas palavra... Gente, palavra é poder, palavra traz energia também. E aí tem palavras que são de extrema violência. Sim. Então... Na música foi essa questão de deixar de falar de mulata, por isso que é negra sim, não sou mulata, hey, corrija essas palavras, negra sim, não sou mulata, nós somos negras, não importa o que haja. Então também fala sobre empoderamento, né? Independente das coisas que acontecem com a gente ainda consegue sorrir em plena violência, em plena... É a bala perdida que só acerta os nossos corpos e a gente está aqui ainda resistindo com beleza, com conhecimento. Então a música abre esse portal para que eu possa fazer o meu ativismo também, porque eu acredito que a música não tem barreiras, né? Quantas vezes a gente está dentro de casa, nosso vizinho coloca aquela música chata que a gente não gosta,
a música acha a gente. Você fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo e a música chega. Então a música ela não tem fronteiras. Por exemplo, eu nunca fui, ainda não fui, em Angola, que é o país que eu amo. Eu nunca fui em Moçambique, mas as minhas músicas tocam nas rádios comunitárias lá. As pessoas ligam pedindo as minhas músicas lá. Então é um grande caminho do ativismo que eu gosto também de trazer atrelado à música. Porque ninguém, sei lá, ninguém não, mas pouquíssimas pessoas iam parar para ouvir eu falando, discussando, sei lá quantas horas no microfone. Agora com a música a pessoa tá ali dançando e tá recebendo uma ideia e tal. Então é algo que eu gosto muito de fazer, informar as pessoas através do meu rap. E você comentou, né, que você lançou o seu disco há 10 anos, né? Sim. Você poderia comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Por exemplo, você falou que desde a infância, né, suas referências foram as mulheres, né, nas capas dos discos. E você acha que isso influenciou a sua decisão de ser rapper, de iniciar na música? O que você acha que te levou a esse caminho? Seria a busca por essa voz, por poder se expressar? Como que você vê hoje em dia, fazendo um paralelo? O rap pra mim sempre foi uma revista falada da periferia, né? É um canal ali direto da gente reclamar. Porque não tem ouvidoria, a ouvidoria de bairro, de cidade, não escuta nós. Então, foi uma forma da gente reivindicar as coisas que não estavam tão legais assim, na nossa comunidade. E aí, eu percebendo isso, eu falei, caramba, conversando com meu pai, já fazia algumas poesias, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Antes do rap, eu já cantava na igreja, né? A igreja também foi um momento importante na minha vida, me trouxe a bagagem da questão de aprender a falar em público, de ter que lidar com a timidez. É seu dia, era culto da criança, depois culto dos jovens, e aí os meus amigos falavam, não, a Joyce é sempre descolada, ela vai falar, e era sempre não, a gente gosta, desde a época do culto de crianças, né? Então, já tinha aquela questão. Minha mãe cobrava muito essa questão da leitura também. Então, tipo, ela fazia eu ler um calhamaço de coisas e depois fechar e falar o que você entendeu. Então, já tinha esse incentivo de investigar, de entender. E aí, foi uma passagem importante, assim, na minha vida, a igreja evangélica. Hoje eu tenho outra religião, eu sou candomblessista, mas a igreja evangélica teve esse papel importante naquela época como uma porta de entrada para eu me expressar, para eu poder cantar também, conhecer ritmos, né? Eu estudei piano durante 2 anos na igreja também, aprendi regência, hoje eu não lembro mais nada, gente, porque eu não dei continuidade, mas eu aprendi também nesses 2 anos de conservatório regência, então foi de extrema importância. Então agora a gente vai para o nosso quadro cultural, né? A gente já está comentando um pouquinho sobre isso. E eu queria saber de indicações, né? Pode ser um filme, um livro, uma série, relacionados com o universo do trabalho doméstico, né? Sim. Olha, tem um livro que eu gosto muito. Convido vocês a lerem, para além do meu livro, né? Que é o Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna, é o quartinho da empregada. Vocês acham aí na Amazon, nas lojas americanas. Enfim, dá um Google que acha para comprar. Tem um outro livro que é de extrema importância para compor essas referências bibliográficas sobre o trabalho doméstico, é o livro da Juliana Nascimento, que se chama Trabalho Doméstico. Ele saiu pela coletânea da Djamila Ribeiro, que é Feminismos Plurais. Outro clássico, né, que acho que todas as pessoas devem ler, acho não, porque achismo não é ciência, penso que todas as pessoas merecem desbruçar e vai chorar. Lendo esse livro, é o clássico da Dona Carolina Maria de Jesus, né, que é o Quarto de Despejo. Sim. É importante também. E Diário de Bitita também, acho que é Bitita. Sim. Bitita, né? Sim. É importante também, que é da própria Carolina Maria de Jesus. Eu queria saber se você queria deixar algum recado final, comentar onde que a gente pode se encontrar, né? Onde a gente pode encontrar a Preta Rara, quais que são os seus próximos projetos, se quiser dar algum spoiler do que tá vindo por aí.
Boa, boa. Bom, eu quero agradecer o convite por estar aqui, né? Foi um papo mega prazeroso, assim. Lembrei de coisas que fazia tempo que eu não lembrava, foi ótimo. E quero parabenizar também por esse projeto, né? Essa iniciativa vai muito de encontro com o que eu acredito. Eu acredito mesmo que a educação, ela tem esse poder de transformação, assim como transformou minha vida, transformou a vida de várias pessoas, né? Eu acho que o caminho da educação é o caminho que me dá mais esperança, assim, de que as coisas podem mudar, por mais que o tempo seja diferente para nós. Né? O tempo é totalmente diferente para nós, pessoas pretas, indígenas. Eu lembro que, mesmo estudando em escola pública a vida inteira, os meus amigos que não tinham a minha cor conseguiram ingressar na universidade em uma outra época, assim, muito rápido. E eu lembro que a gente pegava o mesmo ônibus, assim, me dava vergonha, ficava triste, porque tipo, eu queria muito estar na universidade. E eles falando as coisas que eles estavam aprendendo, e eu estava indo para casa de família trabalhar. E aí, anos depois que eu consegui ingressar na universidade. E o quanto que a educação transformou a minha vida. Então, quero parabenizar por esse projeto. Falar agora para as mulheres que estão nesse curso, que elas consigam se manter firme e forte e que realmente esse curso seja só o primeiro passo, assim, para elas darem continuidade aos estudos, sabe? Essa questão de sala de aula, que é bom também esvaziar a mente, que é bom estar um pouco longe de filhos, de trabalho, de marido ou esposas, né? Independente da questão de gênero que elas tenham, gênero, orientação sexual, enfim. E que realmente seja só a porta de entrada, que elas possam tomar gosto e que tenham também facilitadoras, né, para que elas possam ingressar na universidade e fazer o curso que elas queiram. Então, muito obrigada por esse espaço. Eu que agradeço, foi um prazer te receber, fiquei muito emocionada ouvindo suas palavras, a gente fica muito feliz. Desde o início, assim, que eu estava planejando esse episódio, né, que a gente pensou nessa pauta junto com a equipe, a gente falou, não, a gente precisa chamar a Preta Rara, sabe? Porque ela conversa perfeitamente, né, com o tema desse episódio, com o propósito do curso, né? Sim. E a gente fica muito feliz em estar tendo esse espaço, né? Então, só agradecer. Obrigada, viu? É nóis. E também, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Nas redes sociais está como Preta Rara Oficial, no YouTube. No YouTube vocês conseguem também assistir a minha websérie, Nossa Voz Ecoa. Já indico até para o curso, tem um episódio, não sei se vocês já assistiram, mas tem um episódio lá só sobre o trabalho doméstico. São 10 episódios. Essa websérie ela foi produzida por mim na intenção de ser um material pedagógico para a escola, né, em apoio aos professores. Então, por isso que ela é curtinha, acho que o maior deve ter 20 minutos ou até menos. Então, abordando diversos temas, é legal para assistir com a família, é legal para assistir em sala de aula. O primeiro episódio eu quis fazer esse registro, né? Como uma historiadora que sou, quis fazer o registro da minha família também, porque existe uma ideia no senso coletivo de que pessoas pretas não têm família estruturada da forma tradicional, né? Para mim, família é família, independente se é 2 pais, se é 2 mães, se é um pai e uma criança, se é a mãe e uma criança. Mas nessa estrutura da tal família tradicional brasileira, as pessoas ainda tem gente que se surpreende de ter uma família preta estruturada nesses moldes. E aí eu quis apresentar minha família, né, para mostrar o meu pai, minha mãe, os meus tios, todo mundo com seus filhos. E aí para ficar um registro para minha família e um registro também para trazer essa provocação da família tradicional brasileira preta, que ela existe. Então tá no primeiro episódio. E aí é isso, minhas músicas escutem nas plataformas digitais, geral, Spotify, Deezer, e o Instagram, TikTok, Preta Rara Oficial. Perfeito, muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Antes de finalizar o episódio, chegou a hora do quadro Vozes e Memórias. Escute com a gente os relatos de trabalhadoras domésticas compartilhando suas vivências e histórias. Se eu tivesse conhecido esse curso há muitos anos atrás, porque eu trabalhei muito em casa de família, trabalhei de babá, fui muito explorada em todas as situações que você pode imaginar. Passei por racismo, né? E o que marca muito a gente, porque nós não temos assim conhecimento
como eu vim ter nesse curso, a base desse curso. Se eu tivesse conhecido esse curso antes, eu não ia ser tão maltratada, tão pisada, sabe? Da pessoa, dos netos das minhas patroas perguntarem, não sei se era por curiosidade ou se era por falta de conhecimento, todo mundo na sua casa tem essa cor? Como assim todo mundo da minha casa tem essa cor? Só que eu era tão novinha, sabe? Eu não imaginava o peso que hoje isso tem, né? Então, por falta de conhecimento, eu fui muito explorada sexualmente, sabe? Patrão acha que você tem que ceder algumas coisas, você tem que ficar calada. São movimentos sutis. Você não percebe que você está sendo abusada naquele momento. Ops, né? Você não percebe, mas depois que você amadurece e começa a entender o que acontecia, é muito triste você não poder sentar numa mesa com as outras pessoas, porque você não pode comer a mesma comida, você é explorada de uma forma assim, você tem que fazer porque eu te pago, você é paga para isso. Então, são muitos detalhes, assim, que nesses 57 anos, né, eu aprendi. Hoje, graças a Deus, eu estudei, fui procurar algo melhor para mim. Hoje eu tenho uma profissão, mas o que me chamou realmente a atenção desse curso é para mim poder ajudar outras pessoas e falar, ei, isso aí é errado, ei, isso aí não pode, ei, ela está te explorando. Então, o curso para mim foi muito bom. Aprendo cada dia, todos os sábados que eu venho para cá, é muito bom. E eu não sabia que uma universidade, qualquer pessoa poderia entrar. Eu achava que era só quem estudava, só quem... Então, hoje ainda, eu sou muito leiga, muito, né, ignorante em muitas coisas, por falta de conhecimento, porque eu demorei muito para estudar, porque ou você estudava ou você trabalhava. E na época que eu trabalhava em casa de família, você não podia escolher o que você ia fazer. A mãe escolhia, fulana está precisando, você vai para casa dela, aí testava uma filha, testava outra, não dava certo, né? Então é isso. Hoje eu me superei. Hoje eu sou uma nova mulher, com uma cabeça bem melhor. Mas eu sei que acontece. Tudo que eu passei ainda acontece, pior ainda, né? Mas a gente vai crescendo, né? Vai aprendendo, vai vendo o que é certo, o que é errado. Aí você encontra um curso desse, assim, magnífico, que eu amei esse curso. Eu acho que só 6 meses é muito pouco. Eu acho que tinha que ter mais, sabe? Ver a luta da Creuza Maria, né? Aquela mulher, ela foi, assim, muito sábia, muito... né? Então, tem que ter mais mulheres como elas, né? Como Alice Brandão, como outras e outras que a gente conhece, né? Então, a gente teria que ter outras mulheres fortes, né? Para poder fazer por nós o que nós não temos coragem. Porque quando você fala para uma pessoa que você passou por um certo tipo de abuso, a pessoa não acredita. Ou ela fala que você está com frescura, você está, sabe? Então, qualquer tipo de abuso. Então, a família tem que acreditar quando você fala, o meu tio fez isso, e as pessoas não acreditam. Aí você fica aguardando aquilo por anos e anos e não entende como que aquilo te faz tão mal, sabe? Faz tão mal. E só depois que você fica adulta que você entende que aquilo não era para ter acontecido. Porque a gente cresce acreditando que as pessoas más estão na rua, é o bandido, né? Aí você está num lugar seguro, né? E ali você é abusada de várias formas. Então, eu acho que tem vários tipos de abuso e é difícil você perguntar para um ser humano hoje, você passou por algum tipo de abuso? E a pessoa falar que não. Entendeu? Então, hoje eu sou muito orgulhosa de mim, da minha família. Tenho uma filha de 20 anos que, por mérito dela, passou na USP. Sou muito orgulhosa. Ela me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, porque ela teve que nascer
crescer e falar, mãe, não é assim. Mãe, a pessoa não pode falar com você assim. Nem a sua vizinha, nem o seu marido, que é o meu pai, não pode, está errado. Né? Então, que venham outras Sofias, que venham outros filhos, como da minha amiga aqui, parceira da Isabel, para nos dizer e abrir os nossos olhos. Então, eu agradeço ao UFABC por essa oportunidade, né, desse curso. Agradeço ao meu professor Tiago, que ele conduz a sala assim, com uma delicadeza, uma sensibilidade, um carinho de saber o que você está precisando, o que está acontecendo. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu me chamo Mônica Rosa, sou cursista, e a minha história sobre trabalhos domésticos. Eu cheguei a São Paulo em 93, com 15 anos. A minha mãe me colocou, até hoje eu lembro, ela me colocou num ônibus, falando que eu ia para casa de uma amiga dela para vir para estudar. Na verdade, foi para estudar. A amiga dela falou que era para mim estudar mais e aprender mais, que eu tinha terminado o 2º ano. Após eu chegar aqui em São Paulo, essa amiga dela me colocou, na verdade, para trabalhar na casa dela. Ela tinha um filho, tinha marido, e isso eu comecei a ter que, para mim comer, eu tinha que trabalhar na casa dela, eu tinha que limpar a casa dela, e realmente ela não fazia nada. Era um apartamento super pequeno, 2 quartos, sala, cozinha, e aquilo eu tive que aprender tudo ali, né? Tanto que eu já sabia, mas ali eu tive que trabalhar para poder comer e ter onde dormir. E por isso eu não saía do apartamento, porque eu tinha medo, tinha muito receio, não conhecia a cidade grande, então eu sofri muito. Chorei noites e noites, porque eu não sabia o que fazer. E até então eu não conseguia conversar com a minha mãe, eu não tinha contato com ninguém. Às vezes eu escrevia carta, mas ela não enviava a carta, e isso aí foi anos e anos. Eu fiquei muito tempo, acho que uns 5 anos, sendo a empregada doméstica da senhora. E aí eu comecei a sofrer muito violência psicológica, né? Ela começou a me impressionar muito, porque eu comecei a querer sair, querer procurar outro caminho para mim. E nisso a vizinha, que era uma comunidade, tanto que nessa época eu não sabia nem o que era a favela, porque onde eu morava era um interior, mas eu nunca morei em favela, eu não conhecia a favela. E eu cheguei a conhecer favela aqui. Aí eu passei muito... A moça me tirou da casa dessa senhora, porque ela viu que eu estava sofrendo. Ela tinha 6 filhos, morava na favela. Ela falou assim, você quer morar comigo? Você vai morar comigo, só que eu moro lá na comunidade, na favela. E eu tenho 6 filhos, se você quiser eu te levo para lá, eu te tiro daqui. Ela me tirou de lá, né, da mão dessa senhora. E aí eu saí de lá com 19 anos. Saí de lá e fui para a favela com 19 anos. E daí essa senhora, que tinha 6 filhos, começou a me ajudar a procurar outro emprego. Eu comecei com 19 anos. Tanto que até hoje eu lembro, eu entrei num condomínio, era um hotel, eu tinha 19 anos. Cheguei lá nesse dia e o gerente até falou assim, nossa, mas você só tem 19 anos, você tem ensino médio na época. E eu falei, mas não importa, eu preciso do emprego, eu preciso trabalhar, e que era de camareira. Aí ele falou, mas você tem ensino médio e tudo. Não, mas só preciso trabalhar para mim começar. E foi aí que eu comecei. Eu trabalhei como camareira por 10 anos no Plaza, tanto que eu lembro, Plaza Hotel. Trabalhei no Plaza Hotel e trabalhei no Suite Flat, trabalhei 10 anos lá. E daí eu fui desenrolando, fui trabalhando de camareira, e aí eu segui minha vida, né? Essa pessoa que me trouxe, eu realmente me desliguei totalmente. E isso fez com que eu fiquesse longe da minha família por 30 anos. Eu fiquei longe da minha família por 30 anos. Que aí foi aí que eu comecei a viver a minha vida, né? Comecei a ter filhos, tive meus filhos, e aí depois comecei a trabalhar, trabalhei de camareira, depois fui de auxiliar de limpeza, trabalhei muito tempo de auxiliar de limpeza, mas agora eu sou cuidadora. Eu passei para a área da saúde. Então, assim, a minha história de doméstica foi essa parte que foi muito sofrida, muito sofrida. Eu tinha que trabalhar para poder comer um prato de comida. Então, é um serviço digno, mas não tem valorização. Ela não é valorizada.
tem momentos que a gente é muito humilhado. E por isso que hoje eu estou na área de cuidador, porque eu sofri muito na área da doméstica, eu sofri muito. Então, mas sou grata também com a área, porque eu aprendi muito e foi neles que eu também criei meus filhos, né? Porque eu só tenho de cuidador tem 2 anos, então foi com a área das domésticas que eu criei meus filhos hoje. E tenho muito orgulho do que eu me tornei. Essa é a minha história. E se você também quiser participar desse quadro, é simples. Compartilhe sua história em texto ou em áudio e envie para o e-mail comunicacão.domesticas@ufabc.edu.br. O que você viveu merece ser contado. As opiniões expressas neste episódio são de responsabilidade dos convidados e não refletem necessariamente a posição das organizações envolvidas. O podcast Domésticas conta com roteiro, apresentação e edição de áudio de Ingrid Godoy, e com apoio técnico e revisão de Lucilene, Ana Cristina, Acácio e Luísa. Obrigada por nos ouvir. A luta continua e as vozes do trabalho doméstico seguem ecoando. Até a próxima!